Na vida, precisamos sempre encarar as realidades que temos diante de nós. Cada decisão que tomamos tem peso, e é crucial navegar pela vida guiados por duas fontes principais: a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Quando se trata de relacionamentos, não há melhor guia do que o Espírito Santo. Ele é quem pode guiá-lo através das complexidades e incertezas que você enfrenta. Neste momento, o Espírito Santo está lhe dizendo que ainda não é hora de deixar para lá. Talvez você sinta o desejo de seguir em frente, mas é por isso que está aqui hoje. Nessa mensagem, quero te incentivar a não desistir do amor. Talvez você tenha sofrido mágoas, quebras de confiança ou a dor em relacionamentos passados, mas a mensagem do Espírito Santo é clara: não desista do amor. Navegar no mundo do namoro de hoje pode parecer como tentar resolver um quebra-cabeça, com peças que parecem não se encaixar. As opiniões da sociedade sobre relacionamentos mudaram tanto que até mesmo expressar orgulho de ser homem ou mulher pode gerar críticas. Declarar seu amor por alguém pode trazer seu próprio conjunto de desafios. Apesar de tudo isso, a mensagem de Deus para você continua firme. Aguente e segure firme, e não desista ainda. O que você tem é valioso, e Deus quer que você veja seu verdadeiro valor. As realidades da vida podem ser assustadoras. As pressões e as mudanças sociais podem fazer com que você questione o caminho em que está. Mas lembre-se, a palavra de Deus é a sua âncora. Veja o que está escrito no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deixe que as Escrituras iluminem o seu caminho, proporcionando clareza e direção. A seguir, falarei sobre situações e sentimentos que podem atrapalhar você e como vencê-los. Número 1. O medo. O medo muitas vezes nos tenta desistir de relacionamentos, não por causa dos defeitos da outra pessoa, mas por causa de nossas próprias inseguranças. Se você sentir vontade de seguir em frente por medo, e não por problemas reais com a outra pessoa, essa pode ser a maneira de Deus lhe dizer para ficar. Deus quer que você observe a maturidade atual do seu parceiro ou da sua parceira, não apenas o potencial dele ou dela. Antes de se comprometer com o casamento, é essencial avaliar o caráter da pessoa por meio de uma lente bíblica. Vemos Provérbios capítulo 12, versículo 26, que diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Isso significa fazer escolhas sábias com base no discernimento e na fé. Muitos cristãos solteiros acabam terminando relacionamentos por causa de suas próprias feridas e medos internos. Essas emoções podem ser avassaladoras, mas geralmente têm pouco a ver com o comportamento da outra pessoa. Se esses medos não estiverem enraizados em ações prejudiciais reais do seu parceiro, eles não devem orientar suas decisões. É verdade que se seus medos forem baseados em falhas genuínas e ações prejudiciais, eles devem ser tratados. Mas não deixe que medos infundados te impeçam de ter um relacionamento potencialmente maravilhoso. O amor envolve inerentemente riscos. Sempre haverá um elemento de incerteza e vulnerabilidade. Se você deixar que os medos infundados dominem suas escolhas, perderá as bênçãos que vêm com um relacionamento comprometido. Deus nos chama para sermos sábios e criteriosos, mas também para confiarmos em sua orientação e darmos passos de fé. Um relacionamento fundamentado na fé e na compreensão mútuas pode ser uma fonte de grande alegria e crescimento espiritual. Quando sentir medo, volte-se para Deus em oração. Busque sua sabedoria e paz. Lembre-se de que o perfeito amor de Deus lança fora o medo. É fundamental diferenciar entre o discernimento dado por Deus e o medo que surge de nossas próprias inseguranças. Permanecer em um relacionamento exige que você o avalie cuidadosamente, considerando se ele está alinhado com os princípios bíblicos e se ambos são espiritualmente compatíveis. O tempo e os planos de Deus são perfeitos. Ele conhece os desejos de seu coração e as dificuldades que você enfrenta.
Aguentar firme e não desistir pode levar a um relacionamento que reflita o amor e a graça de Deus. Confie que Deus está trabalhando em sua vida e na vida do seu parceiro, mesmo quando as coisas parecem incertas. Não deixe que as tentações baseadas no medo te afastem de um relacionamento que Deus pode estar cultivando para o seu crescimento e para a glória dele. Permaneça firme em sua fé, busque a sabedoria de Deus e se apegue ao amor com o qual ele te abençoou. Com a orientação de Deus, você pode navegar pelas complexidades do namoro moderno e encontrar um relacionamento que honre a Deus e lhe traga a verdadeira alegria. Número 2. Ser desafiado. Quando você se sentir tentado a ir embora porque a pessoa com quem você está pressionando você a se tornar quem Deus quer que você seja, reconheça isso como um sinal para ficar. Não se trata de alguém que tenta te transformar em parceiro ideal ou que aponta constantemente suas falhas, mas sim de alguém que, por meio de sua própria vida e ação, te incentiva a ser melhor. As pessoas que mais nos desafiam geralmente são as que mais precisamos. Um relacionamento saudável é construído com base no respeito mútuo. Uma pessoa não pode ser sempre o professor e a outra sempre o aluno. Isso cria um desequilíbrio, mas às vezes Deus coloca em nossa vida alguém cuja visão de Deus, da Bíblia e da vida é diferente da nossa. Isso pode levar a um crescimento mútuo. Provérbios 27:17 nos lembra: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Esse processo de afiação pode ser difícil. Assim como para afiar uma lâmina é preciso remover partes dela, Deus usa as pessoas para nos ajudar a remover nossas arestas. Esse refinamento pode ser doloroso e pode te tentar a se afastar. Mas se esse relacionamento estiver levando a um crescimento significativo, isso é um sinal de que Deus quer que você se mantenha firme e não desista. Nesses tempos desafiadores, lembre-se de que o crescimento geralmente vem por meio do desconforto. Deus usa as pessoas em nossas vidas para nos ajudar a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Quando enfrentar desafios em seu relacionamento, não os veja como motivos para ir embora. Em vez disso, veja-os como oportunidade de crescimento. O desconforto que você está sentindo faz parte do plano de Deus para aperfeiçoar você e seu parceiro. Mantenha-se comprometido, confie no plano de Deus e permita que o relacionamento te ajude a crescer. Esse processo faz parte da maneira de Deus de te preparar para coisas maiores. A dor que você sente agora está te moldando na pessoa que Deus quer que você seja. Número 3. A confusão. Quando você se encontra em um relacionamento confuso, é fácil pensar em seguir em frente. A incerteza pode ser esmagadora e a tentação de terminar pode ser forte. Mas vamos parar um pouco para considerar uma perspectiva diferente. Já ouvi muitos cristãos que se sentiram perdidos na ambiguidade de seus relacionamentos. Muitas vezes, eles entram em contato dizendo coisas como: eu estava tão confuso e estressado que tive de terminar. Agora me sinto aliviado. Embora seja verdade que estar em um estado de confusão constante não seja saudável, às vezes, esses sentimentos de incerteza fazem parte do plano de Deus para te fortalecer. Os relacionamentos raramente são diretos. Geralmente, há um período em que ambos os indivíduos estão tentando entender um ao outro, tentando ver se há uma conexão mais profunda. Essa fase pode ser obscura e cheia de perguntas. Você pode se perguntar se seus sentimentos são recíprocos ou se ambos estão na mesma página. Isso é normal, mas a questão é a seguinte: só porque você está passando por uma confusão, não significa que deva se afastar. Deus pode estar usando esse tempo para desenvolver sua paciência e perseverança, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse período de confusão pode ser um teste para a sua fé e resistência. É importante reconhecer que todo relacionamento terá seus altos e baixos. Haverá momentos de dúvida e incerteza,
Mas esses momentos são oportunidades de crescimento. São chances para você confiar na orientação de Deus e no plano dele para a sua vida. Às vezes, achamos que terminar um relacionamento trará clareza e paz. E em alguns casos isso até pode acontecer. Mas se fugirmos constantemente da confusão, poderemos perder as bênçãos que advêm da perseverança. Imagine um corredor que para ao primeiro sinal de cansaço. Ele nunca terminará a corrida. Da mesma forma, se você terminar todos os relacionamentos ao primeiro sinal de confusão, talvez nunca experimente o amor profundo e gratificante que advém do trabalho conjunto para superar os desafios. Então, o que você deve fazer quando estiver se sentindo confuso? Primeiro, leve suas preocupações a Deus em oração. Peça a Ele clareza e orientação. Segundo, comunique-se abertamente com o seu parceiro ou com a sua parceira. Compartilhe seus sentimentos e os ouça. Às vezes, a confusão surge de mal-entendidos, que podem ser esclarecidos com uma conversa honesta. Lembre-se das palavras de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confie que Deus tem um plano para o seu relacionamento, mesmo que você não consiga vê-lo claramente no momento. No final, a decisão de ficar ou seguir em frente é entre você e Deus. Mas não deixe que a confusão seja o único motivo para terminar um relacionamento. Busque a sabedoria de Deus, comunique-se com seu parceiro e dê a si mesmo tempo para discernir a vontade de Deus. Às vezes, os relacionamentos mais bonitos são aqueles que resistiram à tempestade da incerteza e saíram mais fortes do outro lado. Mantenha a esperança e não desista do amor. Deus pode estar usando esse momento confuso para te preparar para algo maior. Confie no tempo dele e deixe que sua paz guie seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já pensou que a pessoa que você está esperando também está procurando por você? Aquela pessoa especial destinada a fazer parte de sua vida está lá fora, nesse exato momento. Deus está trabalhando nos bastidores, organizando tudo perfeitamente para que vocês dois se encontrem. Mesmo que você tenha tentado esquecê-la ou seguir em frente, há um motivo pelo qual ela continua voltando aos seus pensamentos. É a maneira de Deus te lembrar que Ele tem um plano único para vocês dois. Pense nisso. Toda vez que você tenta se libertar, algo dentro de você se mantém. Esse é o empurrãozinho de Deus, dizendo que Ele tem algo maravilhoso reservado para você. Seu tempo é impecável e Ele se preocupa profundamente com cada detalhe da sua vida. Mesmo quando é difícil de ver, o amor dele por você é ilimitado e Ele está sempre guiando seus passos. O amor e o cuidado de Deus se estende a todos os aspectos de nossa vida, mesmo aqueles que julgamos insignificantes. Ele quer estar envolvido em nossas decisões importantes e em nossas escolhas diárias. Quando reservamos um tempo para ouvir, Ele nos direciona para o caminho certo. Confie no plano dele e lembre-se de que a pessoa destinada a você também está em uma jornada que a levará até você. Portanto, seja paciente e tenha fé. Deus está alinhando tudo perfeitamente. A pessoa com quem você deve estar está a caminho, assim como você está a caminho dela. Mantenha seu coração aberto, seja fiel a si mesmo e confie que o plano de Deus está se desenrolando exatamente como deveria. O casamento é uma das áreas mais significativas de nossas vidas e é muito importante para Deus. Ele quer que escolhamos com sabedoria porque o casamento é mais do que apenas um relacionamento entre duas pessoas. Ele também reflete seu relacionamento com a igreja. É por isso que Deus estabelece altos padrões para o casamento e quer estar envolvido em nossa escolha de um cônjuge. Quando exploramos as profundezas de nossa conexão com Deus, descobrimos uma verdade inabalável. Nosso vínculo com Ele permanece firme, inabalável pelo fluxo e refluxo dos relacionamentos terrenos.
O casamento, embora sagrado, não define nossa jornada espiritual. Em vez disso, é a nossa fidelidade a Deus que molda o curso de nossas vidas, incluindo nossas uniões. Com muita frequência, nos desviamos do caminho de Deus em busca de companheirismo, escolhendo parceiros que não compartilham de nossa fé. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria e amor, guia-nos para aqueles que caminham ao nosso lado no caminho da fé. Veja bem, Deus é meticuloso ao nos preparar para nosso futuro cônjuge. Muitas pessoas não percebem isso porque não valorizam os métodos de Deus. Deus é um Deus de ordem e Ele tem princípios que segue. Ao contrário dos seres humanos, que muitas vezes tentam distorcer os padrões de Deus para atender aos seus desejos, Deus permanece firme. Mesmo na igreja, esse princípio às vezes é esquecido. Veja Adão, por exemplo. Ele não pediu uma companheira. Foi Deus quem viu que não era bom para ele ficar sozinho. Adão nem sabia que estava sozinho até que Eva foi trazida a ele. Quando a viu, ele imediatamente reconheceu o que estava perdendo. Adão estava pronto. Então Eva foi apresentada a ele. Essa preparação também se aplica a nós. Se formos ociosos ou deixarmos de seguir a orientação de Deus em determinadas áreas de nossa vida, estaremos prestando um péssimo serviço a nós mesmos. Deus quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos para nosso futuro parceiro. Assim como Ele nos prepara, Ele também os prepara para que, quando chegar a hora, possamos nos reconhecer. Ninguém é perfeito, mas Deus nos dá parceiros que nos complementam. Ele nos treina para crescermos e estarmos prontos para os relacionamentos conjugais que planejou para nós. O aprendizado é um processo que dura a vida inteira, mas há um certo nível de prontidão que devemos alcançar em diferentes aspectos da vida, inclusive no casamento. Só poderemos ver o que Deus tem reservado para nós quando tivermos um relacionamento com Ele e buscarmos sinceramente sua vontade. Uma das verdades fundamentais que Ele revela é a importância de estarmos unidos a outros cristãos, aqueles que o abraçam de todo o coração e buscam ativamente sua presença. Pois, na união de duas almas unidas pela fé, a luz de Deus brilha mais forte, iluminando o caminho a seguir. Ele nos adverte contra nos envolvermos com aqueles que não compartilham de nossa reverência, sabendo que tais uniões podem nos desviar do caminho para a escuridão. Assim, quando Deus nos apresenta uma pessoa, Ele garante que seu compromisso com ele seja inabalável e que sua resolução de honrá-lo seja inabalável. Esse companheiro escolhido se torna um farol de graça de Deus em nossa vida, nos guiando em direção à retidão e nos afastando da tentação. Juntos, criamos um vínculo baseado na devoção mútua, um relacionamento que glorifica a Deus em todos os aspectos. De fato, uma união abençoada por Deus não prejudica nosso crescimento espiritual, mas o nutre, nos levando cada vez mais perto de sua presença divina. Quando o nosso relacionamento serve como um santuário para nossas almas, um santuário onde a presença de Deus é palpável, sabemos que encontramos o parceiro desejado. É um testemunho da primazia de nosso relacionamento com Deus, um lembrete de que nosso propósito final está na comunhão com Deus. Pois não é a perfeição de nossos casamentos que garante nosso lugar na eternidade, mas a profundidade de nossa conexão com Deus. Nossa jornada rumo à salvação não depende de medidas mundanas de sucesso, mas de nossa fé e devoção inabalável. No final, é nosso compromisso inabalável com Deus que garante nossa união eterna, um vínculo forjado no fogo do amor divino e destinado a durar toda a eternidade. Você verá sinais claros. Deus se comunica conosco de várias maneiras e em momentos diferentes, especialmente quando se trata de assuntos importantes. A maneira como você percebe a voz de Deus está intimamente ligada ao seu relacionamento com Ele. Se você não estiver familiarizado com Ele, talvez seja mais difícil reconhecer sua orientação. Assim como você reconheceria a voz de um amigo próximo ou um membro da família, você pode aprender a reconhecer a voz de Deus com o tempo. No início talvez não tenha certeza, mas à medida que seu relacionamento com Deus crescer,
você poderá confirmar sua orientação com mais clareza. Deus faz isso para evitar confusão sobre com quem se casar. Ele costuma usar as formas mais comuns de falar com você, complementadas por outros meios. Por exemplo, ele pode te dar uma sensação de paz em relação a essa pessoa, ou pode enviar pessoas à sua vida para afirmar que você e essa pessoa estão destinados a ficar juntos. Parece que tudo aponta para essa pessoa. É fundamental prestar atenção a todas as maneiras pelas quais Deus se comunica conosco. Quando for o momento certo, você simplesmente saberá. Não haverá nenhuma confusão sobre seus sentimentos em relação a essa pessoa. Embora seja natural ter algumas dúvidas, já que se trata de uma decisão importante, no fundo você terá a certeza de que essa pessoa foi feita para você. Por meio de várias interações e experiências com ela, você reconhecerá que vocês dois se encaixam bem. Você terá certeza de que Deus tem trabalhado para unir vocês dois. Essa conexão será mútua. Você se sentirá atraído por ela e ela se sentirá da mesma forma. Veja a história de Adão e Eva. Quando Adão viu Eva, ele imediatamente a reconheceu como aquela que havia sido criada para ele, dizendo: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Ele sabia, sem dúvida, que ela era a mulher certa para ele. Da mesma forma, considere Isaac. Embora tenha vivido entre muitas pessoas, ele não encontrou ninguém adequado até que Deus, por meio de seu pai Abraão, orquestrou seu encontro com Rebeca. No momento em que Isaac a viu, ele soube que ela era a pessoa certa. Gênesis 24 nos diz que Isaac foi confortado pela presença dela após a morte de sua mãe. Esse tipo de conhecimento é muitas vezes inegável para os verdadeiros cristãos. Podemos tentar ignorá-lo, mas o sentimento geralmente está lá, nos guiando para a pessoa que Deus escolheu para nós. Deus está profundamente interessado em nossa vida e quer nos guiar, especialmente em áreas importantes como o casamento. Ele estabelece padrões elevados e quer que escolhamos com sabedoria. Se permanecermos em sintonia com sua voz e orientação, podemos ter certeza de que Ele nos conduzirá à pessoa certa. Se realmente quisermos entender o plano de Deus para nosso futuro cônjuge, precisamos nos concentrar em 3 etapas cruciais. Primeiro, devemos desejar genuinamente agradar a Deus. Sem essa intenção sincera, não seremos capazes de reconhecer o cônjuge que Deus tem para nós. Há momentos em que podemos nos sentir decepcionados com os métodos de Deus porque não vemos o resultado imediatamente. Entretanto, quando nosso desejo mais profundo é agradar a Deus, nos esforçamos para seguir sua vontade, mesmo quando ele for contra nossas próprias inclinações. Chegar a esse ponto de ter um coração rendido torna muito mais fácil perceber a orientação de Deus. Em segundo lugar, devemos orar. A comunicação com Deus é essencial para que possamos discernir o que Ele está revelando sobre o nosso futuro cônjuge. Precisamos pedir fervorosamente que Ele torne seu plano claro para nós. Sem orações regulares, permanecemos cegos às suas revelações. Essa etapa é vital para obtermos um entendimento mais claro. Por fim, estudar a palavra de Deus é fundamental. A Bíblia é a principal forma de Deus falar conosco, mais do que qualquer outro meio. Ele usa sua palavra para comunicar sua vontade. Se negligenciarmos as Escrituras, não estaremos nos posicionando para ver o que Deus está nos mostrando. Seguir essas etapas permite nos alinharmos com a vontade de Deus e ver o caminho que Ele traçou para nós em nossos relacionamentos. Podemos ter um casamento feliz se fizermos desses esforços uma parte de nossa vida diária. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Por que Deus permite que seu coração se importe tão profundamente com alguém, mesmo que você não esteja em um relacionamento com essa pessoa no momento? Vamos explorar 4 motivos. Primeiro motivo: Deus pode estar plantando esses sentimentos profundos em seu coração porque você e essa pessoa estão destinados a ficar juntos no futuro, mas não agora. É importante lembrar que os sentimentos mútuos são cruciais para qualquer relacionamento. Se ambas as partes não tiverem o desejo de ficar juntos, isso é uma indicação clara de que não é para ser.
Entretanto, ter sentimentos fortes por alguém não garante um futuro juntos. É apenas uma parte do que é necessário para que um relacionamento floresça. Talvez a outra pessoa não compartilhe seus sentimentos no momento, mas ela pode mudar com o tempo. Há inúmeros casos em que isso aconteceu, portanto, não perca as esperanças ainda. É essencial entender que o tempo de Deus é perfeito. Às vezes, Ele permite que vivenciemos emoções profundas por alguém para nos preparar para um relacionamento futuro. Esse período de espera pode ser um momento de crescimento e preparação para ambos os indivíduos. É durante esse período que Deus nos molda nas pessoas que precisamos ser um para o outro. Confie no plano de Deus e em seu tempo perfeito, mesmo quando ele não estiver alinhado com os nossos próprios desejos. Além disso, cuidar profundamente de alguém pode ser um teste para sua fé e paciência. Deus pode estar usando essa experiência para fortalecer sua confiança nele. Quando aprende a confiar em Deus e no tempo dele, você desenvolve um relacionamento mais profundo com ele, o que é fundamental para qualquer relacionamento futuro. Esse período de espera e confiança também pode ajudá-lo a desenvolver uma compreensão mais clara do que você realmente precisa em um parceiro ou uma parceira. Além disso, sentimentos profundos por alguém também podem lhe ensinar sobre amor e altruísmo. O verdadeiro amor é paciente e bondoso, conforme escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Quando nos importamos profundamente com alguém, aprendemos a colocar as necessidades dessa pessoa antes das nossas, a orar pelo bem-estar dela e a torcer para sua felicidade, mesmo que isso signifique não estarmos juntos no momento. Esse amor altruísta é um reflexo do amor de Cristo por nós e é uma lição importante em qualquer relacionamento. É possível que Deus esteja usando esse tempo para revelar mais sobre seu próprio coração e desejos. Às vezes achamos que sabemos o que queremos, mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele pode estar lhe mostrando quais qualidades você realmente valoriza em um parceiro, ou ajudando a entender suas próprias emoções mais profundamente. Essa autoconsciência é fundamental para construir um relacionamento saudável e centralizado em Cristo no futuro. Confie no plano de Deus e em seu tempo perfeito, sabendo que Ele tem um propósito para tudo, até mesmo para as suas emoções mais profundas. Segundo motivo, Deus permite que você se importe tanto com alguém que às vezes isso pode ser doloroso. Isso geralmente acontece porque você não protegeu totalmente seu coração. Embora amar profundamente possa trazer alegria, também pode trazer tristeza. Isso não é necessariamente ruim. Sentir dor por alguém de quem gostamos faz parte do amor. Mas há momentos em que poderíamos evitar dores de cabeça desnecessárias se prestássemos atenção aos avisos de Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar seu coração significa ser sábio em relação a quem e como você ama. Isso não significa se fechar completamente. Significa não se apressar em assumir compromissos ou depositar muita confiança em alguém que ainda não provou ser digno de confiança. O amor deve crescer a partir do respeito e da compreensão mútuos, não de ilusões ou desejos. Se você se sentir magoado por ter dado seu coração a alguém que não o tratou bem ou não o quis, é importante buscar a ajuda de Deus para se curar. Leve sua dor a Ele em oração. Peça perdão se você colocou outra pessoa antes dele ou não guardou seu coração como deveria. Entregue seu coração de volta a Deus. Ao fazer isso, você o estará entregando àquele que realmente se importa com você. Em suas mãos, seu coração encontrará paz e cura. Você não ficará preso a uma dor constante por causa dessa pessoa, porque seu coração está onde pertence, com Deus.
Deus usa essas experiências para nos ensinar e para nos aproximar dele. É um lembrete de que nosso coração é precioso e deve ser entregue a alguém que o valorize como Deus o valoriza. Não deixe que essa dor seja em vão. Deixe que ela o guie para amar com sabedoria e confiar no plano de Deus para os seus relacionamentos. Lembre-se de que Ele sabe o que é melhor para você e está sempre presente para guiá-lo, confortá-lo e curá-lo. Terceiro motivo. Deus despertou seu coração para se importar tão profundamente com essa pessoa, porque Ele quer que você faça brilhar a luz dele na vida dela. Não se trata de tentar converter alguém por meio de namoro, uma prática muitas vezes chamada de namoro missionário, contra a qual a Bíblia desaconselha devido aos perigos de se estar em um jugo desigual. Mas Deus pode colocar um não crente em seu coração para que você seja um exemplo do amor e da verdade dele. Considere o seguinte: Deus pode usar sua compaixão e suas ações para mostrar seu amor a alguém que ainda não conhece. Se essa pessoa eventualmente vier a ter fé, qualquer relacionamento amoroso em potencial deve ser um pensamento secundário, não seu motivo principal. Seu foco deve estar no estado atual dessa pessoa e no seu papel de refletir Cristo para ela. Há também ocasiões em que Deus reúne dois cristãos por um período específico. Esses relacionamentos podem ser cruciais para o crescimento e o apoio mútuos. Nem todo relacionamento tem a intenção de durar a vida inteira, e isso faz parte do plano de Deus. Os relacionamentos sazonais podem ser fundamentais para nos moldar e nos preparar para os propósitos futuros. Eles não são fracassos, mas sim degraus em nossa jornada espiritual. É essencial confiar no plano abrangente de Deus. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mantenha sua fé ancorada nele e deixe que sua orientação conduza seus passos. Quando você segue o caminho de Deus, até mesmo relacionamentos temporários podem ter impactos duradouros em seu crescimento espiritual e propósito de vida. Quarto motivo. Deus colocou esse profundo cuidado por alguém em seu coração porque o amor, mesmo com suas dores, é um dom divino que vale a pena experimentar. Quando enfrentamos uma dor no coração, especialmente em um relacionamento, é natural que nos perguntemos por que suportamos essa dor. Em termos teológicos, a resposta é direta. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. Embora isso possa parecer abstrato ou distante, é fundamental entender que nossas lutas cotidianas fazem parte de um quadro maior que reflete a glória de Deus. Vamos detalhar um pouco mais porque essa resposta muitas vezes não ressoa emocionalmente. Uma razão para isso é o fato de não compreendermos totalmente o que significa glorificar a Deus. É mais do que um conceito, é um estilo de vida. Glorificar a Deus é espelhar sua essência, viver de forma que demonstre seu amor e verdade. Isso envolve amar como Ele ama, o que inclui amar aqueles que talvez não nos amem de volta. Pense nisso. O amor de Deus é incondicional e implacável. Ele ama todos nós, mesmo aqueles que o rejeitam. Ao nos esforçarmos para refletir a imagem de Deus, também nos encontraremos amando pessoas que nem sempre retribuem. Isso faz parte da incorporação do amor de Deus no mundo. Agora, aqui está o incentivo. Se você continuar a amar com o tipo de amor de Deus, com o tempo, você se conectará com a pessoa que Deus planejou para você. Assim como Deus tem um povo, uma igreja que o ama, você também encontrará alguém que ame você. É uma questão de paciência e perseverança, permanecendo fiel ao caminho que Deus estabeleceu para você. Lembre-se de que o amor é um reflexo do coração de Deus. Quando você ama alguém profundamente, mesmo com dor, está participando de um ato divino. Não é fácil e nem sempre é correspondido, mas é poderoso. Essa jornada de amor, marcada tanto pela alegria quanto pela dor, nos molda e nos torna melhores reflexos da imagem de Deus.
É por meio desse processo que crescemos, aprendemos e por fim glorificamos a Deus. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Ele vê o quadro geral que muitas vezes não conseguimos ver. O amor que você dá, mesmo quando não é retribuído, nunca é desperdiçado. Ele constrói seu caráter, fortalece seu espírito e prepara para a pessoa certa que apreciará e retribuirá seu amor no tempo perfeito de Deus. O propósito de Deus, ao permitir que você se preocupe tanto com alguém, é moldá-lo à sua semelhança. A dor que você sente faz parte do processo de se tornar mais parecido com Cristo, que amou incondicionalmente. Mantenha-se firme em sua fé. Continue amando como Deus ama e confie que, no tempo perfeito dele, você encontrará a pessoa que o amará com a mesma intensidade. Você tem notado uma mudança na forma como as pessoas abordam o namoro e os relacionamentos ultimamente? Parece que a pandemia mudou nossas perspectivas sobre a interação humana. Muitas vezes me pergunto se essa mudança é nova ou se sempre foi assim. Essa reflexão geralmente ocorre quando estamos procurando um parceiro ou uma parceira de vida. Entretanto, em meio a essas incertezas, ainda devemos manter a fé no plano de Deus para a nossa vida. Acredito que a pessoa certa está a caminho, e esse período de espera é apenas um passo em direção à nossa união. Esse tempo me ensinou que a espera não é um contratempo, mas uma preparação para o belo futuro que está por vir. A paciência, uma virtude frequentemente exaltada na Bíblia, ocupa um lugar importante em nossa vida espiritual e pessoal. Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A paciência ou a longanimidade, como está escrito nesta passagem, está entre os frutos do Espírito Santo, enfatizando sua importância em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Tiago capítulo 1, versículos de 3 a 4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Este versículo oferece uma visão profunda, afirmando que a resistência por meio das provações da fé leva à maturidade espiritual, preenchendo-nos completamente aos olhos de Deus. As Escrituras nos incentivam a estender nossa paciência às nossas interações com os outros. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 13, nos exorta a nos revestirmos de compaixão, bondade, humildade, gentileza e paciência, especialmente quando nos deparamos com indivíduos desafiadores. Isso se alinha com a mensagem mais ampla de ser paciente com aqueles que testam nossa capacidade de amar. Em essência, a Bíblia nos ensina que a paciência é fundamental para nosso crescimento espiritual e nossos relacionamentos. Ao adotarmos a paciência, espelhamos o caráter de Cristo e demonstramos seu amor ao mundo. Em vez de ver esse período de solteiro como uma maldição, eu o vejo como uma confirmação de que Deus está me moldando para algo maior. É hora de pedir a Deus que me mostre o que preciso aprender e como posso estar preparado para quando minha parceira entrar em minha vida. Quero estar pronto para um relacionamento ordenado por Deus e que dure a vida inteira. Se eu posso ter essa convicção, acredito que você também pode. Se eu posso confiar que Deus está usando esse período de espera para o meu bem, então você também pode. Você está tendo mais desentendimentos e discussões do que o normal em seu relacionamento? Está questionando se o seu relacionamento está alinhado com o plano de Deus? Esses sinais podem estar orientando você a avaliar se realmente vale a pena lutar pelo seu relacionamento. O esforço que você coloca em seu relacionamento hoje moldará seu futuro. Se não tiver certeza sobre o seu parceiro ou sobre a direção de seu relacionamento,
essas percepções podem ajudá-lo a discernir se seu relacionamento está alinhado com a vontade de Deus. Esses momentos de incerteza podem, na verdade, ser a maneira de Deus sinalizar o que está por vir para você. Há um propósito em cada passo orquestrado por Deus. Você está com essa pessoa por um motivo. Deus quer que você saiba que esse relacionamento foi feito para você. Você não precisa duvidar se essa pessoa é a certa para você, porque Deus já está revelando sinais de que vocês dois estão destinados a ficar juntos. Quando se trata de escolher um parceiro para a vida, é crucial evitar erros, pois eles podem levar a desafios significativos em seu futuro. Buscar a orientação de Deus ao escolher seu cônjuge ou parceiro é fundamental. Sua disposição em buscar a vontade de Deus demonstra sua disposição para uma vida plena. Deus está lhe assegurando agora que Ele o está conduzindo a esse relacionamento porque sabe que essa pessoa é a certa para você. A compatibilidade é fundamental ao considerar um parceiro para a vida. Embora seja verdade que os crentes não devem andar em julgo desigual com os incrédulos, mesmo entre os crentes, nem todos são adequados para você. Alguns indivíduos, embora sejam crentes, podem ser influenciados por forças negativas, o que os torna parceiros inadequados. Portanto, é essencial considerar outros fatores antes de tomar uma decisão sobre seu parceiro de vida. Nem todos entenderão sua jornada ou apoiarão seu sucesso. O parceiro perfeito de Deus para você não será apenas compatível, mas também seu ajudante, compreendendo e apoiando você em todos os aspectos de sua vida. Se estiver se sentindo inseguro em relação ao seu relacionamento, talvez essa seja a maneira de Deus guiá-lo em direção à sua pessoa certa. Deus sabe de tudo, orquestrando habilmente cada passo de sua jornada em direção a essa pessoa. Sua orientação vem de várias formas, garantindo que você reconheça a mão dele ao conduzi-lo à sua pessoa certa. Como seu Pai Celestial, Deus deseja o melhor para você, inclusive em seus relacionamentos. Seu amor é imensurável e inabalável, levando a evitar que você se contente com algo menos do que o seu melhor. Ele pretende abençoá-lo com um relacionamento que traga profunda alegria, realização e crescimento pessoal. Durante o período de espera, priorize a construção de uma conexão profunda e íntima com Deus. Busque-o sinceramente, alinhe seus desejos com a vontade dele e confie em sua orientação. Essa proximidade não apenas nutrirá seu espírito, mas também o moldará na pessoa que ele deseja que você se torne. Por meio da oração e da meditação, busque seu conselho, permitindo que ele molde os desejos de seu coração de modo a espelhar os dele. Entregue seu coração completamente, permitindo que Deus trabalhe em você e por meio de você, preparando-o para a história de amor única que ele escreveu para você. No decorrer de sua jornada, tenha certeza de que Deus conhece intimamente seu coração. Ele entende seus anseios e aspirações, inclusive as qualidades que você busca em um parceiro. Confie que ele sabe exatamente quem complementará e enriquecerá sua vida. Embora a impaciência possa, às vezes, obscurecer sua visão, lembre-se de que a sabedoria de Deus transcende a nossa. Ele vê além do presente e no futuro. Nos bastidores, Deus está trabalhando diligentemente para alinhar cada detalhe para o seu bem final. Reconheça que uma das maneiras significativas pelas quais Deus comunica sua vontade em relação aos seus relacionamentos é por meio do crescimento espiritual e do bem-estar de sua família. Portanto, você pode confiar que Ele está intrinsecamente envolvido em sua escolha de um parceiro de vida. Descanse na certeza de que Deus, o autor do seu destino, conhece seu futuro muito melhor do que você. Deixe de lado as dúvidas e preocupações. Em vez disso, confie no tempo e na orientação divina de Deus. Ele é o mestre do seu destino, conduzindo-o a um relacionamento que o honre e satisfaça seus desejos mais profundos. Deus, que conhece os detalhes intricados de sua vida, orquestra relacionamentos que se alinham com o plano divino dele para você. Portanto, você pode confiar que a pessoa com quem você já está comprometido não o trairá, pois as intenções de Deus para você são sempre boas, nunca prejudiciais. Ao abraçar essa verdade,
você descobrirá que ceder ao plano de Deus para o seu relacionamento traz profunda beleza e satisfação à sua vida. A Bíblia nos ensina que Deus trabalha nos bastidores, orquestrando eventos em nossas vidas para o nosso bem. Alinhar seu coração com o plano de Deus para o seu relacionamento abre a porta para as bênçãos dele. Quando Deus te conduz ao seu parceiro de vida, você tem a garantia de uma união abençoada e gratificante. Entendendo que Deus tem em mente os seus melhores interesses, você pode abraçar com confiança o plano dele para o seu relacionamento quando chegar a hora. Isso me faz lembrar de uma mulher que conheci e que se encontrava em uma situação semelhante. Apesar da pressão da família para que se casasse, ela permaneceu firme, confiando no tempo de Deus. Muitos pretendentes demonstraram interesse por ela, mas ela hesitou sem saber se algum deles era o certo para ela. Entretanto, um homem se destacou para ela, mas ela hesitou em levá-lo a sério. Por fim, ele foi embora para estudar mais e só então ela percebeu seu erro. Ela se arrependeu de não ter aceitado a proposta dele, pois percebeu que ele era a pessoa que realmente a compreendia. Muitos de nós nos encontramos em situações semelhantes, questionando se uma determinada pessoa é realmente certa para nós. Apesar da garantia de Deus, muitas vezes duvidamos, temendo que o relacionamento possa prejudicar nosso crescimento pessoal ou nossos planos futuros. No entanto, o plano de Deus é perfeito e sua escolha para nós é sempre a melhor. Não devemos permitir que nossas próprias dúvidas ou padrões interfiram no plano de Deus para nossa vida, especialmente nas questões do coração. Nos relacionamentos, especialmente os emocionais, é fundamental ter discernimento espiritual. Sua parceria deve ser fundamentada em um profundo entendimento da vontade de Deus. Esse discernimento te guiará no reconhecimento do parceiro certo para você. Como mulheres, especialmente, é essencial buscar o discernimento espiritual em todos os relacionamentos. Ao alinhar seu coração com o plano de Deus, você encontrará paz e satisfação em sua jornada de relacionamento. Você deve ter discernimento, pois as aparências enganam. O que parece bom agora pode não continuar assim. A percepção por si só não é suficiente para te guiar. Alinhe seu caminho com a vontade de Deus. Aí está a facilidade. As pessoas mudam. A bondade de hoje pode desaparecer amanhã. A estabilidade vem somente de Deus. Toda dádiva boa e perfeita vem dele. Quando você se relaciona inesperadamente com alguém, é por uma razão divina. Confie na escolha dele, pois ele te ama. Nem todos são feitos para você. Há uma pessoa designada. Como Isaac e Rebeca, escolher sabiamente leva à realização. Não tente ser mais esperto do que Deus, especialmente no casamento, ou você errará muito. Encontrar a pessoa certa traz favor e bênçãos. Reconheça a mão de Deus quando a pessoa certa aparecer. Não rejeite o plano dele. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Minha querida amiga que me ouve agora, eu entendo sua luta. Você tem procurado por aquela pessoa especial. Você tentou seguir em frente, deixar para trás, mas algo continua a puxá-la de volta. Toda vez que você acha que está pronta para seguir em frente, esses sentimentos voltam mais fortes do que nunca. Você já se perguntou por quê? Deixe-me compartilhar isso com você. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Ele está agindo por um motivo, sussurrando ao seu coração que ainda não é hora de desistir. Essa pessoa da qual você está tentando fugir pode ser a resposta às suas orações. No mundo de hoje é difícil encontrar um bom homem que realmente incorpore os valores bíblicos, as visões distorcidas da sociedade sobre a masculinidade, e o casamento muitas vezes obscurecem nosso julgamento. Talvez você esteja se perguntando por que esses sentimentos não desaparecem, porque ainda anseia por aquele homem. Minha amiga, isso acontece porque Deus tem um plano. Seus caminhos estão além de nossa compreensão, e seu tempo é perfeito. Considere o seguinte: o Espírito Santo está tentando dizer algo. Ele está pedindo que você seja paciente, que confie no plano de Deus para a sua vida. Esse homem em quem você está pensando pode ser o homem que Deus escolheu para você.
Mesmo que seja difícil ver agora, há um propósito por trás desses sentimentos persistentes. Deus está alinhando tudo de acordo com o seu plano divino. Ele se preocupa profundamente com cada detalhe de sua vida e está trabalhando para o seu bem. Vivemos em uma sociedade em que o conceito de um homem de Deus é frequentemente ofuscado pelos padrões mundanos. É um desafio encontrar alguém que realmente viva de acordo com os princípios bíblicos. Mas lembre-se, os padrões de Deus nunca mudam. Ele sabe do que você precisa e está preparando essa pessoa para você. Portanto, minha amiga, não perca a esperança. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu entendimento, mas em todos os seus caminhos reconheça a Deus, e Ele guiará os seus caminhos. Seus sentimentos fortes não são em vão, eles fazem parte de um propósito divino que se desenvolverá no tempo perfeito de Deus. Permaneça fiel, tenha esperança e continue confiando no plano de Deus para a sua vida. O que Deus está tentando dizer a uma mulher que tem sentimentos intensos por um homem que simplesmente não desaparecem? Ele está pedindo que ela continue esperando por esse homem ou há uma mensagem aqui? Vamos nos aprofundar em 4 possíveis razões pelas quais Deus pode não estar eliminando os fortes sentimentos de uma mulher por um homem. Primeiro, pode ser um teste de fé e paciência. Às vezes, Deus nos permite passar por períodos de espera para fortalecer a nossa confiança nele. Ao se apegar a esses sentimentos, você pode estar aprendendo a confiar mais no tempo de Deus do que no seu próprio. A Bíblia nos lembra em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submete-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esse período de espera pode ser a maneira de Deus aproximar você dele e te ensinar a depender totalmente da sua orientação. Deus pode estar usando esse tempo para moldar seu caráter, te ajudando a desenvolver qualidades como paciência, perseverança e amor incondicional. Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4 nos encoraja dizendo: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Por meio desse processo, Deus pode estar preparando você para algo maior, seja nesse relacionamento ou em outra área da sua vida. Talvez haja lições que Ele queira que você aprenda ou áreas de sua vida nas quais Ele queira que você se concentre. Essa luta emocional pode ser um estímulo para buscar a vontade de Deus com mais seriedade. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em momentos de turbulência emocional, Deus está trabalhando e moldando sua jornada para o bem final e para a glória dele. O amor, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7, é paciente e bondoso, não tem inveja nem se vangloria. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera e sempre persevera. Ao experimentar sentimentos profundos por alguém, você pode estar aprendendo como é o amor verdadeiro e piedoso. Um amor que não se baseia apenas em emoções passageiras, mas que está enraizado no compromisso e nos sacrifícios semelhantes aos de Cristo. Embora seja desafiador entender por que Deus permite que certos sentimentos persistam, podemos confiar que Ele tem um propósito. Seja para edificar sua fé, promover o crescimento pessoal, reorientar suas prioridades ou ensiná-lo sobre o verdadeiro amor. Deus está sempre trabalhando em sua vida. Continue a buscá-lo. Confie em seu tempo e permaneça aberto às lições que Ele está lhe ensinando por meio dessa experiência. Segundo, Deus quer que a mulher convide proativamente o homem para se conhecerem melhor. Agora, vamos considerar a possibilidade de que esse homem seja realmente a pessoa que Deus escolheu para você. Deus pode não estar removendo seus sentimentos por ele, porque quer usar esses sentimentos para incentivá-la a agir
e para despertar o interesse e a busca dele. Isso não significa que você deve convidá-lo constantemente para ir atrás de você, mas sim que o seu convite inicial pode ser um convite para que ele a procure. Quando essa faísca é acesa, ela pode sustentar a chama. Pense nisso como acender uma vela. Você risca o fósforo uma vez para acender o pavio, e a chama continua a queimar sozinha. Da mesma forma, seu primeiro convite pode ser suficiente para fazê-lo se mexer para iniciar a busca. Depois disso, se ele for realmente o homem que Deus tem para você, ele assumirá o controle e continuará a busca com entusiasmo e propósito. Podemos ver esse exemplo na Bíblia em Ruth e Boaz. No livro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, Ruth dá um passo ousado e convida Boaz a ir atrás dela. Ela faz um movimento proativo, mas não continua insistindo. Após o convite inicial, Boaz, entendendo seu papel e inspirado pela sabedoria de Deus, toma as medidas necessárias para procurá-la diligentemente. Ruth não precisa ficar convidando Boaz repetidamente. Aquele primeiro passo que ela deu foi suficiente para colocar as coisas em movimento. Portanto, se você sente uma forte conexão e acredita que Deus colocou esse homem em sua vida por um motivo, considere que seus sentimentos podem estar lá para motivá-la a dar o primeiro passo. Faça o convite inicial e confie que, se ele for a pessoa que Deus planejou para você, ele dará o passo seguinte. Assim como a ousadia de Ruth levou à busca determinada de Boaz, sua ação inicial pode preparar o caminho para um relacionamento significativo e guiado por Deus. Terceiro, há ocasiões em que uma mulher acredita de todo o coração que um determinado homem é seu marido, mesmo quando isso não seja verdade. Embora seja possível que esse homem venha a sentir algo por ela no futuro e que eles acabem se casando, também devemos considerar outras possibilidades. Então, o que você deve fazer se esse homem demonstrar qualidades divinas e houver sinais promissores de um relacionamento em potencial, mas ele não parecer retribuir seus sentimentos com a mesma intensidade? Ele não a procura, mas seus sentimentos por ele continuam fortes. Minha sugestão: seria sensato, de acordo com os princípios bíblicos, deixar passar mais tempo. Considere esperar algumas semanas ou até meses. Ore sinceramente sobre a situação, busque a orientação do Espírito Santo e observe o que acontece. Com o tempo e mais evidências, você terá uma compreensão mais clara de qual pode ser o plano de Deus para esse relacionamento. Entretanto, tenha cuidado ao esperar indefinidamente. Declarar: eu sei que este é o meu futuro marido, independentemente de todos os sinais e evidências que Deus está me mostrando, pode ser perigoso. Deus também se comunica por meio das realidades ao nosso redor. Se não houver nenhuma indicação tangível de que esse homem irá procurá-la, é provável que Deus tenha um relacionamento melhor preparado para você. Embora os sentimentos dele possam mudar no futuro, não é sensato investir muita energia emocional em alguém cujas ações não justificam esse nível de atenção. Quarto, às vezes Deus não tira seus sentimentos por um homem porque Ele quer que você veja outras possibilidades, mas você está presa a essa pessoa. Deus respeita nossas escolhas e não nos força a seguir em frente. No entanto, Ele nos dá sinais e orientação. Se estivermos dispostos a ouvir e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, Ele nos mostrará o caminho certo. Mas se resistirmos e ignorarmos o que Ele está nos dizendo, porque não é o que queremos ouvir, isso afetará nossas emoções. Uma maneira de superar essa resistência é concentrar-se na bondade de Deus. Você pode achar que esse homem é a melhor coisa para você, mas precisa confiar que o plano de Deus é melhor do que o seu. A bondade de Deus está além de nossa compreensão, e ter fé significa acreditar que Ele sabe o que é melhor. Consulte as Escrituras para se lembrar da bondade de Deus. Isso pode ajudá-la a confiar nele, mesmo quando Ele estiver te levando a fazer algo que você não quer. Se você seguir Deus fielmente, olhará para trás e verá que Ele sabia o que era melhor o tempo todo.
Mais tarde, talvez perceba que ficar com aquele homem teria levado você a um relacionamento infeliz, ou conhecerá alguém novo que é muito melhor para a sua vida. Confie que o plano de Deus é maior e, no final, você verá a sabedoria de sua orientação. E não se esqueça, o simples ato de curtir esse vídeo e se inscrever no canal pode ajudar a divulgar a mensagem para outras pessoas que precisam dela. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.